Café da manhã com tendências pedagógicas. Vamos lá. Complementando a mídia que eu mandei ontem para vocês, vamos falar um pouquinho sobre as tendências pedagógicas brasileiras, para vocês entenderem bem direitinho. Elas foram divididas em duas vertentes: tendências liberais e tendências progressistas. Gravem esses dois nomes. A liberal, de acordo com Libânio, que foi um dos grandes estudiosos dessa tendência, dessa concepção pedagógica, sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais de acordo com as aptidões individuais, as habilidades de cada um. E isso pressupõe que o indivíduo precisa adaptar-se aos valores e às normas da época vivida, da cultura vivenciada. As tendências brasileiras, como eu falei para vocês, que são divididas em liberais e progressistas, as liberais são tradicional, renovada, progressivista, renovadora não diretiva, que é a escola nova, e temos a tecnicista. Já as progressistas temos a libertadora, libertária, crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítico. As liberais, embora tenha esse termo, essa nomenclatura liberal, ela não tem um sentido avançado. Ela foi liberal para a época que foi criada, mas ela tem como objetivo manter as ordens vigentes do capitalismo. A liberal tradicional consiste na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir o quê? Uma posição, uma função, um desempenho na sociedade. E isso aqui era o quê? Sem equidade. Porque este tipo de tendência gerava os que eram para ser servidos e os que eram para servir. O caminho educacional dos alunos é o mesmo, então cada um que se adaptasse, que se esforçasse para alcançar. Valores acumulados ao longo da história pelas gerações adultas é a base do conteúdo programado. Devido a isto, a educação tradicional é tida como intelectualista, valoriza o intelectual do homem e às vezes enciclopédica. Os métodos de ensino são expositivos. E as avaliações, temos a de curto prazo, que pode ser um questionamento oral pelo professor e aluno, ou o de longo prazo, que é o quê? As avaliações de cunho quantitativo e qualitativo, que são avaliações escritas. Tendência liberal renovada progressivista é a tendência que a escola tem de se adequar às necessidades do indivíduo ao meio onde ele vive. Ela pega o indivíduo e vai tentar adequar aquele indivíduo ao ambiente onde ele vive. A renovada não diretiva acentua-se no papel da escola na formação de posturas, costumes, atitudes, crenças, valores, razão pela qual deve estar mais preocupada com os problemas emocionais do aluno. Aqui foi quando, de acordo com Lucchesi, falou-se sobre a pedagogia social. A pedagogia não diretiva propõe educação centrada no aluno. O aluno é o centro de tudo. Forma a personalidade por meio de experiências significativas que permite desenvolver características inerentes à sua natureza. No quesito avaliação, acaba perdendo o sentido, sendo substituído por autoavaliação. A tecnicista, como o próprio nome já diz, foi quando criou-se as escolas técnicas, que até hoje continua sendo técnicas, mesmo com outras tendências, mesmo com outras concepções pedagógicas, mas era aquele tipo de escola. Hoje já é diferente, onde o aluno era preparado de maneira técnica para ser um profissional com técnicas adequadas a determinada função. E a progressista, o termo progressista é usado para caracterizar correntes educacionais que parte da análise crítica, da reflexão crítica da sociedade. Defende finalidade sociopolítica. Libânio fala muito sobre isso. Defende que a pedagogia progressista não tem como institucionalizar-se numa sociedade capitalista. Libânio diz o seguinte, que para a nossa sociedade fica bem difícil implantar esse tipo de tendência. A libertadora é uma educação voltada para professor e aluno como mediadores do saber. A progressista libertária espera que a escola transforme a personalidade dos alunos de forma libertária e que possa ser capacitado para se autogerir, para gerir sua vida. A
portanto, um sentido expressamente político neste tipo de tendência. A crítica social dos conteúdos é a difusão de conteúdo como tarefa primordial, a tarefa principal. E que isso, muitas vezes, acredita-se que a escola pode contribuir para eliminar a seletividade social e tornar de forma democrática por meio dos conteúdos trabalhados. Se o que define uma pedagogia crítica é a consciência de seus condicionantes históricos sociais, a função deste tipo de tendência dos conteúdos é dar um passo à frente, para que a escola seja mais transformadora, mais inovadora. Sabemos, pois, que tendências espontâneas e naturais são de cunhos naturais e são também tributárias das condições de vida ao meio. Por exemplo, a educação indígena prepara o menino para o meio, o menino índio para o meio onde ele vive, com as habilidades, com a valorização, com o respeito que se deve. E como também o menino da cidade grande, voltando toda a educação para a experiência vivida pelo aluno. Isto aqui é apenas um pequeno resumo sobre as tendências pedagógicas. Qualquer dúvida é só falar comigo. Obrigada a todos e um excelente domingo.